as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação. Não é porque ele tem a última palavra que ele tem a única palavra ou que a palavra dele vale mais. Até porque essa história da última palavra do STF é uma balela. A última palavra é do Congresso. Porque quando o STF dá a última palavra de forma errada, o Congresso tem todo o direito de ir lá e impeachment, por exemplo, um ministro que age de forma abusiva. Então, a última palavra é do Congresso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E a Embaixada dos Estados Unidos se pronuncia sobre condenação de Bolsonaro. Autoridades norte-americanas prometem responder à altura decisão do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma série de manifestações contrárias à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. A nota mais recente publicada no X nesta sexta-feira repercute uma mensagem do subsecretário de Estado para Diplomacia Pública e Assuntos Públicos, Darren Beattie. A embaixada também compartilhou a manifestação do secretário adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau. Ele afirma que os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos, disse Landau. Bom, e o governo americano reagiu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma nota nas redes sociais citando uma declaração do vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Abre aspas. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo saída para esta crise. Além da embaixada, secretários do presidente Donald Trump disseram que os Estados Unidos preparam novas sanções a autoridades brasileiras, sendo a maioria direcionada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente tem trazido aqui que um dos alvos seria a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart. Parece que tem já um movimento no sentido de ela também ser incluída na lista de sanções da Magnitsky. Então, Paula, e essas sanções, não que isso vá acontecer imediatamente, mas as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. Então, quando muita gente que torce contra o Brasil, esquerdistas e membros do governo, estavam eufóricos com o voto do ministro Fux, dizendo que aquilo provaria para o mundo que não era uma corte unânime, que não havia uma ditadura do judiciário. Não é bem assim, porque, como o professor Marcília disse, ali no voto do ministro Fux não houve uma divergência pontual aqui, foi simplesmente o desmonte, página por página, desse golpe que foi dado no Brasil por Alexandre de Moraes e os seus asseclas ali da corte. Pedindo, inclusive, a nulidade absoluta, a competência da primeira turma, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para julgar esse caso todo. E isso, Paula, vai ficar muito escancarado, que houve, sim, violação de direitos humanos, e agora quem está falando não é o Eduardo Bolsonaro, não é a revista Oeste, que traduz
os nossos artigos para o inglês e que eles recebem, é um membro da Suprema Corte que está dizendo sim, tudo isso que está chegando em vocês, até vocês, é verdade. Há constantes e houve constantes violações de direitos humanos. Agora, dito isso, Paula, mais uma vez, as pessoas no Brasil, todos nós estamos muito ansiosos, porque nós sabemos o que é viver sob um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo desde 2019. Mas os americanos, eles não vão fazer as coisas na pressa, nas canetadas, correndo, para que tudo que seja construído para o bem do Brasil e para o bem da liberdade na civilização ocidental, que tem sido atacada de uma maneira geral, não vire um castelo de areia. Tudo vai ser feito com calma, peça por peça, com embasamento jurídico, respeitando a Constituição americana, respeitando os direitos humanos, respeitando pactos internacionais. Não esperem que as coisas aconteçam do dia para a noite, mas não percam as esperanças, porque ontem foi uma chuva de tweets na Rede X. Hoje a mesma coisa. Hoje já tem congressistas, parlamentares, senadores, chefes de gabinetes, ou seja, eles estão prestando atenção. E tudo isso que eles estão fazendo, esse falatório todo, como muitos brasileiros estão falando, ai, que falatório, esse falatório todo, tudo isso vai ser constituído como uma montanha de provas e de evidências para possíveis e futuras sanções que se estendam aos outros ministros agora. Diga, Augusto. Olha, se o povo brasileiro acreditasse que o salvador da democracia é o Alexandre de Moraes, com a ajuda dos grandes companheiros de bancada no Supremo, ele seria saudado no fim da condenação, no momento da condenação, por todo o país. Haveria passeatas, haveria comícios, a manifestação com que o Zé Dirceu sonha e tal. Nada disso. Eles continuam saindo acompanhados por 8 seguranças cada um. O que houve ontem, eu não sou o otimista profissional, não. O que houve ontem mostra que a partir de agora, eu já achava isso antes, todo o caminho, qualquer que seja o caminho para a pacificação do país, passa pela anistia. Sim. Mas já começou a campanha eleitoral. Já começou. A anistia tem que ser reivindicada em passeatas sucessivas. É isso mesmo, não é para esperar meses, não, entre uma e outra. Passeatas sucessivas, não importa o tamanho, em todas as cidades. Tá? Foi assim é assim que acontece historicamente. E os senadores, os candidatos ao Senado, à reeleição ou pela primeira vez, eles têm de se comprometer publicamente com a necessidade urgente aí de vigiar o comportamento do Supremo conforme determina a Constituição. Senador que não se comprometer com isso não merece estar no Senado. Tem que antecipar a campanha e continuar mostrando que a oposição controla as ruas, domina as ruas e que o povo está insatisfeito com o Executivo e com o Judiciário. E com o Congresso também, enquanto não agir como deve. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação, fecha aspas. A declaração foi feita depois da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo. A posição de Marco Aurélio contrasta com a de uma ala de ministros do STF, que vê com resistência a possibilidade de o Congresso aprovar a anistia.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, volta a Brasília na próxima segunda-feira para reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O principal assunto será colocar em pauta a anistia. Piotr, a gente traz essa declaração de Marco Aurélio Mello falando aí da anistia, de uma virada de página, né? Passar a régua. A gente sabe que tem um projeto de lei, um texto circulando em negociação no Congresso Nacional, e toda vez que esse assunto volta à tona, parte da imprensa também, né, da grande imprensa responsável ali por ser garoto de recado de uma ala do Supremo, a gente precisa deixar bem claro que não são todos, são poucos ali, inflamando, dizendo que a anistia é inconstitucional, que se passar no Congresso eles derrubam, enfim, fazendo uma atividade política, né, para tentar minar a discussão do projeto da anistia no Congresso. Quando o Supremo se preocupa tanto em dizer que ele vai derrubar, é porque ele não vai derrubar. Ele vai derrubar, por exemplo, uma anistia que passa com maioria na Câmara, maioria no Senado. Como é que ele explica isso para um Congresso? Porque daí não é um Congresso que não reagiu, é um Congresso que agiu. Agiu com as prerrogativas que a Constituição lhe dá. Ele não vai dizer não só àquela maioria, ele vai dizer não ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. O Supremo tenta evitar que a anistia seja aprovada. Esse é o famoso discurso do passa-recibo, né? Quando está começando a passar recibo, a coisa está errada, está muito ruim. Ou seja, se a anistia avançar na Câmara, como tudo indica, vai avançar, e se ela conseguir o apoio que precisa no Senado, e isso aumentou agora, o voto do Fux tem também esse fator, porque ele dá todas as razões constitucionais para dizer é um abuso que aconteceu, é inconstitucional, ou seja, você tem argumentos jurídicos de dentro do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos falando só da turma, porque se eu olhar para o pleno, eu tenho mais gente. Eu tenho uma mudança na presidência do Supremo agora. Não me parece que o Fachin, que sim, tem uma série de coisas que você pode citar, mas não me parece que o Fachin vai ter esse protagonismo do Barroso. Ou seja, o Supremo diz isso para tentar não chegar a esse ponto. Porque vai negar o quê? Vai dizer, não, esse é o ponto. Porque, veja só, uma coisa é falar assim, isso é inconstitucional, o Supremo vai derrubar. Agora eu não tenho nada. E a hora que eu tiver uma aprovação na Câmara e no Senado? Você está falando de 257, é isso? 257 deputados, no mínimo. Essa anistia na Câmara passa provavelmente com os 340 votos, se não mais. No Senado, eu teria 41 votos. Também não passa, porque na hora que for a votação, e essa votação é nominal, aí o senador vai pensar o que o Augusto mencionou agora, tem uma eleição ano que vem. Aí ele vai tirar, por enquanto eu não me manifesto. Na hora que vem o voto, aí todo mundo tem que se manifestar. Passa provavelmente também com uma votação próxima de 60. O Supremo vai dizer não para um projeto aprovado no Congresso Nacional que está escrito na Constituição. Calma. O Supremo não tem esse poder todo, não. Eles estão agora... Você tá bom, você tá insensado aí, tá se achando. Calma, isso é um recibo bem dado, viu? Deixa eu jogar para o Marcília, porque o que eles têm dito, usando o caso do deputado Daniel Silveira, quando o Supremo anulou a graça concedida pelo então presidente Jair Bolsonaro, quando eles alegaram ali que crimes políticos não seriam passíveis de anistia, graça e indulto. É isso, Marcília? Não é isso, né? Na verdade, eles anularam errado. O problema é o seguinte, se a gente for... É um ato do executivo, né? Exato. Enfim, e aí eles falam, não, mas é um ato que foi político. Bom, mas é claro que é um ato político, é mesmo um ato político. Mas se ele só me permite, e naquele momento eu tinha um Congresso declinante e um Supremo ascendente. Sim. Hoje, se essa anistia passa, eu tenho um Congresso numa crescente de retomar o seu protagonismo constitucional e eu tenho hoje um Supremo que ficou exposto no voto do Fux. São coisas muito diferentes. Exato. Veja, momentos diferentes. Né? A Constituição ela só impede anistia para tráfico de drogas, crimes hediondos e terrorismo. Acabou. Não há. Os tais crimes contra a democracia não estão no rol ali dos que não podem ser anistiados. Ponto final. Mas se a gente fizer uma interpretação... Bom, se eu fizer uma interpretação que eu quiser da Constituição, não é a Constituição, é o que eu gostaria que ela fosse. E ela é o que ela é. Ou a gente não tem Constituição nenhuma. Então, o Congresso também precisa parar de ficar esperando o aceite do STF.
Né? Se o Congresso ficar aguardando que eles deem ok para eles fazerem, para que o Congresso faça o próprio trabalho, não vai vir esse ok. Porque muito bem disse o Piotto. É isso. Esses recados, eles não são recados constitucionais, são recados políticos. E de política entende o Congresso e não o STF. Então é lá dentro do Congresso que essas pautas têm de ser trabalhadas. Até porque o confronto entre os poderes também é fazer política e é uma função que o Congresso também tem de exercer. Se ele aceitar que o STF lhe diga o que fazer, essa parte do confronto se perde. E não vai haver pacificação sem anistia. Não dá para acreditar que o STF talvez acredite, ou parte do STF acredite, que a pacificação, como eles têm dito, virá dessa condenação. É óbvio que isso não vai acontecer, mas já não aconteceu. Então somente a anistia poderá fazer isso. A anistia não é uma pauta da direita, é uma pauta do direito. Não há possibilidade da gente seguir hoje adiante, por exemplo, como é que a gente condena uma pessoa hoje por homicídio há 20, 25 anos, se você tem alguém condenado há 20 anos por roubar uma bola do Neymar de dentro do STF. E não é preciso mais nenhum argumento, é só pegar o voto do Fux. Sim. Todos os argumentos jurídicos estão lá. Sim. O ilícito, aliás, não é... O que é ilícito não é a anistia, é os ministros, isso é ilícito. Os ministros, como o ministro Moraes. Você falou, Paula, do recado, que eles ficam dando recado pela imprensa, agora eles pararam, inclusive, de dar recado pela imprensa, eles já estão dando recado diretamente durante a sessão. Nos votos, ontem nós assistimos o Moraes fazer isso e o Dino também fez durante o seu voto. Então, esses recados sim são ilícitos, essas menções que eles fazem à anistia, isso sim é ilícito porque é uma intervenção e uma cooptação do trabalho da casa alheia. Se os ministros querem tratar de como a anistia deve ou não ser feita, renunciem e se candidatem no ano que vem. Isso aí. Bom, e o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, decidiu não viajar para os Estados Unidos para o encontro de juízes de Supremas Cortes na Universidade de Yale. Vai ser a primeira vez numa década que Barroso não se fará presente no encontro destinado a grandes reflexões sobre os rumos da justiça no mundo. Um dos temas do evento é a erosão da democracia e ameaças às instituições judiciais. Embora não tenha sido comunicado até hoje sobre a suspensão do seu visto pelo governo americano, Barroso não quis pagar para ver, Alexandre. Optou por não participar e vai realizar esse evento de modo online, né? Vai participar de forma remota. Alguém decidiu por ele, né? Ele imagina que alguém já decidiu por ele, olha, não venha. Mas, enfim, ele próprio expressou o amor dele pelas instituições universitárias americanas, pela cultura americana. Deve estar sofrendo um baque muito grande, embora ainda tenha Paris, né? Teve lá agora, teve há pouco. Mas eu queria voltar um pouquinho para falar ainda sobre anistia, só para mostrar o que pode acontecer, porque lá no artigo 48 da Constituição, isso compete ao Congresso Nacional, né, inciso 8º, né, conceder anistia, sob a sanção do presidente da República. Aí o presidente da República veta, né? Aí o Congresso derruba o veto, aí o Supremo veta. E aí eu gostaria de perguntar ao professor, né, se o Supremo não é menor que o presidente da República, porque numa democracia, a representação, o presidente da República, teoricamente, tem a maior parte dos votos válidos. E o Supremo não tem nenhum voto válido, nenhuma preocupação do povo para vetar decisões do primeiro dos poderes, que é o primeiro que está relacionado no artigo 2º da Constituição, que é o Legislativo, né? E aí, criando-se esse impasse, que não foi criado porque Bolsonaro não quis com Daniel Silveira, quem seria o poder moderador se tem Supremo versus Congresso? O artigo 142 diz que os presidentes dos poderes podem convocar as Forças Armadas. Eu não sei se é o caso de Força Armada. Aí qual seria a moderação se houver um choque sobre anistia entre Supremo e Congresso Nacional, professor? Pois é, Garcia, você diz bem, né?
o Supremo é o poder mais artificial, vamos dizer assim, de todos, porque todos eles são eleitos, né? O Executivo é eleito, o Congresso, os congressistas são eleitos e o STF não, né? Ele é um poder outorgado pela Constituição e delegado a partir das nomeações do Executivo. Então ele é o poder, vamos dizer assim, dos 3 poderes, assim chamamos. Na verdade, deveríamos pensar que temos 2. O terceiro é nomeado por um dos 2 e assim passa a ter força. E a força dele não é maior. Não é porque ele tem a última palavra que ele tem a única palavra ou que a palavra dele vale mais. Até porque essa história da última palavra do STF é uma balela. A última palavra é do Congresso, porque quando o STF dá a última palavra de forma errada, o Congresso tem todo o direito de ir lá e impeachment, por exemplo, um ministro que age de forma abusiva. Então, a última palavra é do Congresso. O problema é que nós temos hoje um Congresso que permite que o STF dê a última palavra porque o Congresso está submetido. E submetido por uma perversão que foi feita a partir do tal da prerrogativa, do foro privilegiado da prerrogativa de função. Essa perversão permitiu ao STF ganhar uma força que ele não tem, que a Constituição não lhe dá, e um poder soberano que ele não possui. Fala de Flávio Dino sobre Charlie Kirk chega aos Estados Unidos e irrita o governo Trump. Esse vídeo sozinho já merece uma Magnitsky. Assista. Olha, ainda falando sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e juntando aqui com essa história que a Mariana Jangiacomo nos contou, a repercussão, tem mais repercussão vinda dos Estados Unidos e agora essa repercussão que eu vou te contar é sobre a fala do ministro Flávio Dino durante o julgamento de Jair Bolsonaro. Ontem, ele fez uma menção a Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado a tiros nesta semana. Na sessão de ontem, Dino disse que o caso mostra que a anistia não traz paz, citando que o presidente americano Donald Trump havia anistiou 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio e que isso não resolveu para pacificar o país. Pois bem, esse trecho da fala do Dino durante o julgamento, citando Kirk, foi recortado, traduzido para o inglês e enviado para autoridades do Departamento de Estado americano, governo Trump. A declaração pegou mal, irritou membros do governo dos Estados Unidos. Ao assistir ao vídeo, uma dessas autoridades do Departamento de Estado viu essa fala de Flávio Dino e, segundo eu apurei, disse: he's crazy, ou seja, ele é louco.